Flamengo emitiu um comunicado oficial para falar sobre a situação de Felipe Luiz, renovação de contrato. O jornal O Dia trouxe a informação que o Felipe Luiz havia pedido para deixar o Flamengo, estaria de saída do Flamengo, e o Flamengo se manifestou de maneira oficial sobre essa informação que saiu no jornal O Dia. Também apurei a situação envolvendo o atacante Ceballos, do Boca Juniors. Vocês vão se recordar que a imprensa argentina recentemente trouxe a informação que o Flamengo estaria negociando a contratação desse jogador já para 2026, e eu vou trazer mais detalhes envolvendo esse assunto. Tem também Léo Ortiz e De La Cruz. Será que eles voltam para o jogo desse sábado contra o Red Bull Bragantino? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e fazer o canal Vini Casagrande, crescer cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês, beleza? Não deixe de hypar o vídeo também. Vamos logo falar desse assunto, Felipe Luiz, renovação de contrato, porque o Flamengo emitiu uma nota oficial. Rapaz, o jornal O Dia trouxe a informação que o Felipe Luiz havia conversado com o José Boto e teria pedido para sair do Flamengo, não queria mais ficar no Flamengo, que ano que vem estaria de saída. O Flamengo não ficou em silêncio, pelo contrário, diante dessa repercussão toda, será que o Felipe Luiz sai, não sai? O Flamengo se manifestou de maneira oficial, em uma nota oficial, e olha a nota, rapaz, pesada, hein? O Clube de Regatas do Flamengo repudia a publicação de informações inverídicas acerca do futuro de Felipe Luiz no clube, que tentam criar instabilidade em um momento decisivo na temporada. Não houve, em qualquer instante, comunicação ou movimento que sustente o conteúdo divulgado pelo jornal O Dia e outros portais, tratando-se apenas da irresponsável busca por cliques e engajamento. O Flamengo reforça que todo o trabalho segue absolutamente alinhado com o técnico Felipe Luiz e sua comissão. Clube, treinador e elenco permanecem integralmente focados nos importantes desafios desse fim de ano, no qual o Flamengo é finalista da Libertadores e líder do Brasileirão. A diretoria de futebol informa ainda que Flamengo e Felipe Luiz seguem evoluindo nas negociações para ampliação do vínculo em tratativas conduzidas com profissionalismo e absoluta tranquilidade. O clube reafirma que continuará trabalhando com seriedade e compromisso, sem se pautar por especulações externas. Parabéns ao Flamengo, tá? E na boa, assim, gente, quem sou eu para dizer isso? Não sou dono da verdade, mas se a pessoa apurou só um pouquinho, iria saber que isso de Felipe Luiz pedir para sair não é verdade, porque a negociação está em andamento, teve proposta contra proposta, é uma negociação como qualquer outra. Mas os dois não querem, por que não renova logo? Sim, os dois querem, mas cada um tem um pedido, cada um tem um desejo, cada um tem uma cláusula a colocar em contrato, cada um puxa daqui, o outro puxa de lá. É normal, gente, é normal, não tem nenhum tipo de problema na relação, não está tendo, só está demorando mais do que o Flamengo esperava. Isso é um fato, ponto. Agora, isso quer dizer que ele não vai ficar? Ou isso quer dizer que ele vai ficar com certeza? A gente não sabe. A negociação está em andamento. Repito, não sou dono da verdade, mas assim, gente, na boa, se apurasse só um pouquinho, iria saber que isso de Felipe Luiz pedir para sair não procede nem um pouco. E o que também não procede, isso é informação. Pessoas do Flamengo me garantiram, depois de eu ter conversado sobre essa situação envolvendo Felipe Luiz, o atacante Ceballos não está na mira do Flamengo nesse momento, não tem negociação em andamento. Para quem não sabe, a imprensa argentina noticiou que o Flamengo tem o desejo de negociar a contratação desse atacante de 23 anos do Boca Juniors, que é até bom jogador, mas o Flamengo não negocia a contratação desse atleta, o Flamengo desmente isso também. Então é mais uma informação que o Flamengo teve a necessidade de emitir, porque de fato, gente, assim, é momento decisivo, tá? E o contrato, por exemplo, do José Boto, será que ele vai continuar também? A gente não sabe. Não sabe nem se o Felipe Luiz vai ficar, não é certeza.
No futebol a gente já viu muita coisa mesmo, não é certeza. E se o Filipe Luís não ficar, o Ceballos vai vir mesmo assim? Não é assim, gente. Calma nessa hora, o Flamengo está disputando 2 títulos extremamente importantes, tem jogo nesse sábado que é muito importante pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa vencer e as pessoas noticiando que o Filipe Luís pediu para sair, que o Flamengo quer os Ceballos. Não, o Flamengo quer ganhar os títulos primeiramente, e aí depois vai pensar em contratação, reformulação do elenco. E por falar em reformulação do elenco, hoje o GE soltou que o Flamengo e o De La Cruz o jogador não deve ficar em 2026. Isso é muito óbvio. O Flamengo sabe que o custo-benefício de De La Cruz não é bom. A diretoria sabe disso, não é segredo para ninguém. O próprio jogador deve saber disso, deve ter noção que ele não entrega aquilo que todos esperavam e que o Flamengo investiu para contratá-lo. O Flamengo investiu, repito, gente, 101 milhões de reais. Foi esse valor gasto na operação total para contratar o De La Cruz, sendo 80 milhões de reais à vista pagos ao River Plate. E ele não entrega. É óbvio que se tiver uma proposta, o Flamengo não vai dificultar. Pelo contrário, o Flamengo deseja sim negociar o De La Cruz, mas quem vai querer? Alguém vai querer? Ele vai querer? Ele tem contrato com o Flamengo. Eu vou até ver o tempo de contrato dele com o Flamengo, só para vocês terem noção. É longo, tá? Porque ele chegou recentemente. Ele chegou em 2024. Ó, o contrato dele vai até junho de 2028. E se ele não quiser sair do Flamengo? E aí? Não é assim. Outro jogador que dificilmente o Flamengo vai fazer esforço absoluto para ficar com ele, o próprio Gonzalo Plata. A gente sabe disso. Agora, dizer que ele vai sair seria leviano da minha parte. E voltando ao assunto de La Cruz, ele também não é certo no jogo contra o Red Bull Bragantino. Lembrando que ele foi desfalque do Flamengo nos últimos 2 jogos por conta de dores no joelho. Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo, a pessoa me disse: Nico, acho que sim, que tem chance de voltar amanhã. Eu perguntei: o De La Cruz tem chance de voltar amanhã? No caso, contra o Red Bull Bragantino? Ele falou: o Nico, acho que sim, depende de como acordará amanhã. E o Léo Ortiz? A pessoa respondeu: o Léo é mais difícil. Ou seja, dificilmente a gente vai ver o Léo Ortiz à disposição. É um jogador que está fazendo muita falta ao Flamengo, mas está sendo preparado, obviamente, para a final da Libertadores, sem sombra de dúvidas. E o Nico De La Cruz, para mim, é uma palavra que resume bem a decepção, porque eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Eu apoiei muito a contratação, comemorei a contratação de De La Cruz, mas infelizmente não deu certo. Porém, é um jogador que tem contrato com o Flamengo, repito, até junho de 2028, então não dá para o Flamengo simplesmente virar e falar assim: não vou usá-lo mais. Não é assim. Quando ele tiver à disposição, o Flamengo vai usar. Resta saber, ele vai ficar à disposição em quantos jogos na temporada. Valeu, galera! Tamo junto, o Flamengo está treinando nesse momento. No próximo vídeo a gente traz aí os relacionados, provável time titular. O zagueiro que está de saída do Flamengo é o Pablo. Ele mesmo não vai continuar no Flamengo, está treinando em separado do grupo desde o começo do ano, quando ele já havia sido comunicado que não seria aproveitado. Eu estou até pegando os números dele aqui, porque o Pablo ele tem 34 anos, galera, e ele chegou ao Flamengo com status de titular, vocês vão se recordar, custando bem alto, o salário dele é muito alto. Ele chegou ao Flamengo em 2022, tá? Aí teve um empréstimo ao Botafogo, em 2024 ele jogou um jogo pelo Botafogo, inclusive ele estava no elenco do Botafogo, campeão da Libertadores, estava no elenco do Flamengo, campeão em 2022, e recentemente ele fez uma publicação nas redes sociais dizendo que clima de final de Libertadores é diferente. Enfim, e muitos torcedores do Flamengo não entenderam nada, porque ele nem treinando com o grupo tá. E ele tem pouquíssimos jogos com a camisa do Flamengo, cara. Eu tava fazendo a conta aqui, ele tem 46, 47, 48... Nossa, ele tem 52 jogos com a camisa do Flamengo. Gente, assim, é muito pouco. Foi um péssimo custo-benefício. Arrisco a dizer que tenha sido o pior custo
benefício da última gestão, porque de fato um jogador que pouco entregou, ele vai sair do Flamengo agora em dezembro, vai ficar livre, vai para o São Bernardo disputar o Campeonato Paulista e também a Série B. Que ele seja muito feliz lá, porque aqui no Flamengo ele não foi nada feliz. Dando continuidade aqui às informações, galera. Ó, exame realizado pelo atacante Bruno Henrique. No último vídeo a gente trouxe a informação que ele estava fazendo exame médico e agora a gente está trazendo a atualização. O exame não constatou nenhuma lesão, ainda bem, porque o Bruno Henrique ele será o centroavante do Flamengo na final da Libertadores. Plata suspenso, Pedro machucado. E ele fica à disposição da comissão técnica. Agora, dizer que ele vai jogar nesse sábado contra o Red Bull Bragantino, eu não posso dizer isso. Gente, os jogadores estão exaustos. Inclusive, pessoal, é até uma reflexão que eu vou trazer para vocês aqui agora. Eu fiz uma publicação, pequena publicação nas minhas redes sociais, no Twitter, @VneiCasagrande, Instagram, @VneiCasagrande, e eu disse o seguinte, preste atenção, tá? Porque você vai refletir sobre isso aí, eu quero a sua opinião. Abre aspas para Venei Casagrande. A queda de rendimento de Flamengo e Palmeiras nos últimos jogos não é coincidência. Os dois times que brigam pelo Brasileirão e vão jogar a final da Libertadores dia 29 estão destruídos na parte física e também na parte mental. O calendário brasileiro por si só já é bem desgastante e os dois times ainda participaram do Mundial de Clubes no meio da temporada. Além disso, os dois elencos têm jogadores selecionáveis que ficam a serviço das suas seleções durante as datas FIFA. Por exemplo, nos duelos de Flamengo e Palmeiras, na quarta-feira, contra Fluminense e Vitória, respectivamente, vários atletas estavam na noite anterior jogando em outro país ou até mesmo em outro continente, como foi o caso de Alexandro, Danilo e Vitor Roque. Em menos de 24 horas, os atletas estavam disputando um duelo extremamente importante pelo Brasileirão. Eles não são de ferro. Ou seja, são os dois clubes que mais investem para conquistarem títulos, mas sem sombra de dúvidas são os mais prejudicados nesse calendário insano elaborado pela CBF. Olha a maratona que ambos estão enfrentando nos últimos dias e daqui para frente não será diferente. Jogaram na quarta, se reapresentaram na quinta, vão treinar na sexta, sábado jogam, domingo se reapresentam, segunda treinam, terça jogam, quarta eles viajam para Lima, local da final da Libertadores. Inclusive, não é exagero dizer que Flamengo e Palmeiras, por conta disso, podem até mesmo não fazer uma decisão de Libertadores do nível técnico que os dois times podem entregar em campo. Quem perde é o futebol e o público. Gente, isso não é brincadeira, isso é sério. Infelizmente, eu tenho que ouvir ex-jogadores falar, mas na minha época não era assim. O futebol mudou, meu filho. Hoje exige muito mais da parte física. Hoje tem muito mais jogos. Hoje os gramados são horríveis. Tem grama sintética. É diferente. O cara antigamente corria 5 km por jogo, hoje ele corre 10, estou dando um exemplo aqui. E tem mais arranque, tem mais explosão. É diferente. Isso não é o Venei que fala, é a medicina. São os estudos envolvendo futebol que falam. Os caras estão destruídos. Gente, muda totalmente o nível de concentração. Por exemplo, vamos lá, quando a pessoa me falou isso lá no Flamengo, Venei, até a concentração muda. Isso, eu volto num dia que eu estava dirigindo muito cansado, com muito sono. Eu não aguentei, eu tive que parar para descansar, para dormir. Imagina você jogar nesse modo automático, acaba a sua concentração. Óbvio, tem jogador que não participa dessa, digamos, maratona. O João Vitor, zagueiro do Flamengo, ele foi mal nos dois jogos porque ele sentiu a pressão, não por conta disso, mas tem jogador que vai sentir, o nível de futebol cai, e Flamengo e Palmeiras estão caindo por conta disso, gente. Pega o Mirassol, na temporada o Mirassol fez 30 jogos, o nível de futebol
tende a ser melhor. E ponto. É isso. Não tem nenhum problema dizer isso. Óbvio que o Flamengo e Palmeiras não jogam mal só por causa disso, mas isso influencia, gente. É desumano, não podemos normalizar o que está acontecendo. Os caras estavam na França, em 24 horas os caras estavam jogando no Brasil. Gente, isso é sério. Como que a gente vai achar isso normal? E como a gente vai exigir que o rendimento seja o mesmo? É impossível. Impossível. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui. E para finalizar, uma informação. O Flamengo sofreu 7 gols nos últimos 4 jogos. Inclusive, essa média terrível fez o Flamengo perder aí o posto de melhor defesa do Brasileirão. Com 22 gols sofridos, o Cruzeiro tem a melhor defesa atualmente e o Fla sofreu 23 até o momento. Pois é, isso explica bastante a queda de rendimento após a saída de Léo Ortiz. Volta, Léo Ortiz, você está fazendo muita falta. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!